Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para conversar sobre a escrita e esse momento em que vivemos. Hoje a gente vai conversar com o pesquisador, autor, Ricardo Bertola, já está chegando aqui. Vamos por ele aqui. Espera aí que eu tô bem Olá, perto aqui, deixa eu afastar. Bom dia, tudo bem? tudo e você? Tudo em ordem. Eu nunca participei de uma live, então vou aprender com você aqui, tá? A maior parte dos meus convidados nunca participou e sempre deu certo, então vamos Tá torcer ótimo. para que dê também. Tudo bem? Bom Tu- dia. Tudo bem, muito obrigado pela janela de oportunidade. É um ambiente para a gente poder conversar um pouco. Eu tenho assistido as suas lives, eu tenho achado super interessante como que você consegue conduzir. É um trabalho enorme que você faz, né? Porque você tem que se preparar bastante para conseguir tocar uma conversa com bastante gente diferente, né? É um trabalho de jornalista, né? Estou aproveitando aqui para retomar essa vertente aí da minha vida e tem sido muito legal. Isso que você falou, é uma janela mesmo, uma possibilidade de poder conversar nesse momento que a gente não pode sair de casa. É, e Eu agradeço. tá um pouco meio na moda, assim, né? 7 horas, 8 horas da noite, você abre o Instagram, tem umas 10 lives acontecendo. Acho que a comunicação faz uma parte fundamental de quem a gente é. E acho que a maneira que as pessoas estão encontrando para talvez se comunicar com os outros seja mídia social e Instagram tá bombando nesse sentido, né? É, porque é fácil, né? É gratuito e enfim, é, proporciona esse tipo de encontro. Eu agradeço você estar aqui e queria conversar com você. Eu acho que você tem uma trajetória super interessante, né? Você é uma pessoa que trabalha com a área de pesquisa médica. E aí, recentemente, você lançou um livro de ficção, né? Então, hoje a gente queria começar colocando essa questão, que foi inclusive você que sugeriu, que eu achei muito bacana, para a gente falar um pouco sobre essa questão dessa escrita científica, com a qual você pesquisa científica, escrita científica, com a qual você está, né, acostumado durante toda uma trajetória, e por que que a ficção se fez importante depois de toda uma carreira aí de tempo que você trabalha com isso, por que lançar um livro, por que que o que te levou a isso, né? Essa diferença desses dois tipos de escrita. Legal. É, eu acho que a vida, para mim, pelo menos profissionalmente, ela começa como a gente entrando no mundo da carreira científica. E eu vi que você fez mestrado, fez doutorado, então você tem uma trajetória parecida, né? Logo que eu me formei, eu entrei direto para fazer pós-graduação. E a gente tem uma formação um pouco utilitária ainda na pós-graduação, estrito sensu, na área de saúde, porque é para uma finalidade, né? Você não faz uma pós-graduação, mestrado, doutorado, para se tornar necessariamente um pensador. Você faz mestrado, doutorado para responder uma pergunta clara. Eu acho que responder uma pergunta clara faz uma parte grande do que é fazer um mestrado, um doutorado, mas eu sempre acho que falta um pouquinho desse instilar nos pós-graduandos e nas pós-graduandas a capacidade de pensar um pouco mais, um pouco além, de questionar a realidade que a gente observa, de questionar o que a gente está aprendendo e assim vai. Ao mesmo tempo, a gente é moldado para ter uma cabeça muito questionadora. Então, quase todo ano eu junto meus alunos e a gente lê Discurso do Método de Descartes. Eu já devo ter lido umas 5, 6 vezes. É um dos livros que eu gosto muito, porque ele é rápido de ler, ele é extremamente profundo, dá para entender superficialmente, mas ele é extremamente profundo, né? Uhum. Porque no fim das contas ele acaba até discutindo questões super existenciais, né? O que é a realidade que está ao meu redor? Será que a gente consegue chegar numa verdade? O Descartes ele acha que sim, eu tendo a achar que é um pouco mais difícil chegar na verdade mesmo, né? Ricardo, só E um minuto, só para você colocar para as pessoas, você dá aula aonde, do que, assim, só para as pessoas se tá, situarem. eu vou só falar rapidamente da minha formação. Eu me formei em Uhum. medicina veterinária, eu fiz eu fiz a faculdade de medicina veterinária e zootecnia da USP, me formei em 2001. E aí, de 2002 a 2006, eu fiz doutorado na Escola Paulista de Medicina na área de reprodução humana, especificamente em infertilidade masculina. Então, minha área de atuação principal é infertilidade masculina.
de 2006 para cá, 2020, eu publiquei uns 60 e alguma coisa artigos científicos na área de infertilidade masculina, de um pouco de infertilidade feminina também. Então, eu sempre publiquei muito artigo científico, né? Tem alguns livros, capítulos de livros mais técnicos também, que eu já tinha publicado, mas a gente aprende na escrita científica e na pesquisa científica que você tem que ser pragmático, você tem que ser simples, tem que ter um ponto de partida que seja relativamente simplificado para ir construindo em cima disso. E Mas só também para você dá aula, né? Você dá aula na pós, aonde mesmo? tá, é na própria Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Então, eu fiz minha livre docência, só para concluir essa parte formativa, eu fiz a minha livre docência, acho que ano passado, também na área. Jovem, né? Obrigado pelo jovem, eu tinha 40 anos. E, é, e aí eu sou coordenador do programa de pós-graduação em urologia aqui da Escola Paulista de Medicina. Então, eu não tenho muita aula no sentido prático, assim, de ter aula, GIS, etc. Mas eu tenho uma reunião clínica, uma reunião científica semanal que eu toco. Então, eu tenho muito contato com os alunos nisso. E a gente tem muita discussão de artigo científico, apresentação de trabalho de qualificação, de mestrado e doutorado, e assim vai. Então, é aula mais nesse sentido. Eu gosto muito de falar para os meus alunos sobre método científico, pesquisa científica, filosofia da ciência, e assim vai. Eu acho mais legal de falar disso do que até da minha parte de pesquisa mesmo, que eu pesquiso, a gente chama de mecanismos celulares e moleculares na infertilidade masculina. Então, eu pesquiso, por exemplo, se o DNA do espermatozoide está fragmentado, qual que é o efeito disso, ou então se ele tem as mitocôndrias que produzem energia que não estão funcionando muito bem, o que isso significa. É um estudo bem de pesquisa básica, eu tenho uma formação, eu não sou médico de formação, mas eu estou num grupo de pesquisa na área médica, né? Então, é por causa disso. E aí, só voltando para o assunto, a gente estava falando um pouquinho, eu estava explicando um pouquinho sobre Descartes, por que isso impacta na escrita científica e acaba impactando na maneira como eu escrevi a minha ficção. Porque o Descartes ele tem uma abordagem que é muito pragmática. Ele fala, olha, para você poder falar de um assunto, entender o assunto, você tem que primeiro saber tudo que existe até lá. Duvidar de tudo que não está comprovado, mas você tem que saber muito daquele assunto. Sabendo muito daquele assunto, você tem que ver qual que é a próxima pergunta mais simples que ainda não está respondida. Para responder essa pergunta, você tem que quebrar ela em pequenas perguntinhas que serão passíveis de serem respondidas para você poder ir construindo isso. E depois você submete isso para avaliação de todos, faz revisões extensas e assim por diante. E esses 4 passos, eles ajudam muito na escrita científica, porque você precisa ter um fio condutor na hora que escreve um artigo científico, porque é muita informação, é muito dado, é um assunto complexo, é um assunto denso, é um assunto profundo. Muito provavelmente você é a pessoa que mais se aprofundou naquele assunto e você precisa explicar para um monte de gente o que você fez. Se você não for pragmático e conseguir ter uma linha de raciocínio bem linear e explicar direitinho tudo do começo ao fim, a pessoa se perde. Uma das pesquisas que a gente faz é com uma tecnologia chamada análise proteômica, que eu não vou entrar muito na parte técnica, senão vai ser um pouquinho chato, mas a gente estuda várias proteínas de uma única vez num sistema. E quando a gente começou a publicar com isso, tinha muito pouca gente fazendo isso na nossa área. Então, na hora de escrever os artigos sobre isso, tinha uma dificuldade enorme dos revisores dos artigos científicos conseguirem entender. Então, só para todo mundo que está assistindo aqui entender, quando você vai publicar um artigo científico, você manda para uma revista, essa revista manda para o que eles chamam análise por pares. Então, manda para outros pesquisadores da área que tem que ler, avaliar e ver se merece ser publicado ou não. E essas pessoas, às vezes, dependendo do assunto, existe uma dificuldade de entender um assunto muito profundamente. Então, a capacidade de você conseguir tornar isso compreensível ela é fundamental, né? Nessa área de escrita científica. E, bom, eu acho que isso engloba um pouquinho, quer dizer, como foi toda essa parte da minha carreira na área de escrita científica, né? A gente tem um grupo Eu queria só colocar uma questão que você fala que na escrita científica, né, você tem que responder uma pergunta muito clara.
Isso é muito na área, na sua área, né? A humanas é muito diferente, assim, porque é quase como se a gente parte para a pesquisa com uma vaga, com uma ideia de um grande tema, e ao longo da pesquisa vai refinando. Quando você chega ao final do mestrado e doutorado, é como se você achasse a pergunta, sabe? Eu acho muito bacana ver essa diferença entre as áreas, né? Porque é um pouco isso, a gente não tem essa pergunta tão clara. A pesquisa um pouco é para chegar nisso, assim, eu acho que tem essa diferença. Talvez até entender a pesquisa como. E, na verdade, isso também vale para nós, né? Quer dizer, a pesquisa como uma geradora de novas perguntas. Então, Uhum. a gente sempre quer isso, a gente quer ter uma pergunta clara. No meu caso, tal situação leva à infertilidade, por exemplo? É uma pergunta clara. E aí a gente tenta testar essa situação. Mas no final, a gente acaba tendo muito mais perguntas do que a gente tinha de início, porque começa a chegar nos porquês. Os porquês, eles são muito difíceis de serem testados. Uhum. Os eventos a gente consegue. Agora, o porquê de alguma coisa é difícil da gente testar isso com clareza, sabe? E Então, vocês têm essa questão de ter teste, né? Conseguir testar as perguntas para chegar a essas respostas. Maravilhoso. Quando você faz trabalho científico em humanas, tudo que você queria era isso, era poder ter essa coisa controlada, né? De poder. Eu acho bacana essas diferenças. Né, a das áreas. experimentação na área de humanas ela é um pouco mais complicada mesmo, né? Uhum. De conseguir chegar. Você tem um escritor que eu gosto muito, falecido já, o Thomas Kuhn, ele era um filósofo da ciência, né? Lá em Chicago. Ele era físico de formação e ele nunca se intitulou filósofo da ciência, ele sempre se intitulou historiador da ciência. Então, ele era um físico de formação, mas quando ele foi para Northwestern, ele acabou pegando uma cadeira na parte de história da ciência. E ele escreveu um livro que é eu tô com o livro do Popper na cabeça, mas ele é a estrutura das revoluções científicas. Ele fala que a ciência ela avança por meio de revoluções. A gente tem verdades inquestionáveis, a gente que ele chama de paradigma, mas é um termo difícil hoje de ser usado, porque esse é um termo que está tão usurpado, né? Vamos fazer uma mudança de paradigma, etc. Tal, mas quando ele lançou, ele que lançou esse termo, depois ele se arrependeu. É. Mas eu acho que o ponto dele é que a gente tem essas verdades inquestionáveis que depois a gente vê que não eram tão verdades assim. E toda a nossa pesquisa científica nunca consegue ser em direção da verdade, sempre acaba se afastando de uma inverdade maior. Uhum. Mas se é no sentido de uma verdade ou não, é isso que é questionável. E aí quer dizer, ele é físico de formação, então é uma das chamadas hard sciences, né? Aquelas ciências que são bem testáveis, muito mais do que na área de biológicas. Então. Ao mesmo tempo, ele se tornou mais um historiador de filosofia da ciência. E aí ele pesquisou a filosofia da ciência utilizando os métodos que ele tinha para conseguir chegar é, nesse tipo de conclusão. E no fim das contas, acaba gerando um pouco de pergunta para nós que acreditam porque eu sou um defensor ferrenho do método científico. Fazer um pequeno merchan, vai ter a Marcha pela Ciência da SBPC, que eu acho que todo mundo deveria acompanhar e assistir. Acho que só a ciência pode nos ajudar. Mas existe uma desvalorização que está acontecendo no momento em torno das ciências na área de humanas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e MCTI lá, MCTIC, publicou uma portaria de que só algumas áreas devem receber financiamento deles e as áreas de humanas e de pesquisa básica foram deixadas de lado, tal. Iniciação É. científica. Oi? As iniciações científicas do CNPq e da CAPES em humanas foram abolidas. Isso foi baseado em uma portaria que o MCTIC publicou um pouquinho antes, definindo as áreas prioritárias, né, que tem que ter uma área de inovação, tal. E eu sou coordenador de uma área na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa aqui da Unifesp também. Então a gente está tendo que lidar com isso, porque a gente tem 71 programas de pós-graduação em diversas áreas na Universidade Federal de São Paulo, e a gente é responsável por todos eles. A gente tem que ajudar todos eles a conseguirem atingir as suas finalidades. E tem tido um grito que eu espero que não seja silencioso de quem faz ciência básica e de quem atua na área de pesquisa na área de humanas, porque são áreas que estão sendo desprivilegiadas e desprestigiadas. E é engraçado porque
ano passado, quando o mundo ainda era como ele era, né, antes da pandemia, a gente teve um artigo que foi publicado se não me engano, foi na PNAS, que é Proceedings of the National Academy of Science, né? Uma revista médica super importante. Não é só médica, mas é uma revista que publica muito na área médica, super importante. E o que eles estavam discutindo nesse artigo é o papel da filosofia na pesquisa médica. Então, eles demonstraram como, por exemplo, na hora de definir o que é uma célula-tronco, o que é o estado de ser uma célula-tronco, teve que ter participação de filósofos para ajudarem de pesquisadores de filosofia para ajudarem nessa definição, porque é um tipo de definição que vai impactar a pesquisa com câncer, que vai impactar a pesquisa com regeneração, e dependendo da maneira como isso é definido, pode gerar muita dúvida. E até no final do Então, artigo... para os filósofos poderem ajudar na questão da definição, na semântica da coisa, né? Como é que se define? Você pode ter a questão médica, mas precisa de um pensamento, aí entra humanas, um pensamento para a definição de algo que vai impactar tanto. É bonito isso, né? Exatamente, quer dizer, é uma integração de conhecimento que é multidisciplinar, né? E no fim das contas, o artigo conclui, ele dá outros exemplos, mas o artigo conclui que os grupos de pesquisa deveriam trazer como professores visitantes pesquisadores na área de filosofia que se interessem pelo tema, seja na área de química, de medicina, seja qual for a área, mas trazer filósofos para ajudarem na definição de alguns, para participarem dos projetos de pesquisa. A gente vê que só de ter essa interação acaba gerando conhecimento maior. Só para citar um exemplo disso, a gente tem um programa de pós-graduação que é médico. Metade dos nossos alunos são não médicos e metade dos nossos alunos são médicos. Metade dos nossos docentes são médicos e metade são não médicos. Então a gente tem um Não programa... médicos são de que áreas? Assim, tipo, biologia, dessas áreas correlatas? Biomédicos, biólogos, tem outros veterinários, né? A gente tem gente de ciências sociais também fazendo pós-graduação com a gente. A gente procura trazer um pouquinho de outros temas, né? Dar um pouco de multidisciplinaridade para o nosso programa. Para tentar chegar na interdisciplinaridade, quer dizer, fazer com que as áreas interajam de fato. E aí uma das coisas que quando eu virei coordenador do programa eu fiz foi criar reuniões com todos os alunos juntos, que a gente não tinha isso. Então, juntava tanto os alunos da área médica quanto não médica. E a primeira coisa que a gente percebeu é que começou a ter algumas trocas entre os alunos que começaram a ajudar muito um projeto a ajudar o outro. Então, os alunos de pesquisa básica interagindo com alunos médicos que começam a trazer perguntas importantes de serem respondidas do lado de cá. Alunos da área médica aprendendo com os alunos de pesquisa básica técnicas e tecnologias que poderiam responder perguntas. Então, eu acredito que existe um benefício se a gente conseguisse trazer, por exemplo, voltando para o tema, né? Mas pessoas com uma formação mais na área de humanas para ajudar a responder essas questões que beiram um contato forte, que beiram esse contato com a filosofia para tentar responder as perguntas, né? Então, se a gente trouxer para o que está acontecendo agora com o mundo, né? A gente tem uma pandemia, que é uma crise de saúde, que ao mesmo tempo é uma crise econômica, e é uma crise econômica, faça-se o que se fizer, quer dizer, fazendo ou não quarentena, a gente tem crise econômica. Mas, ao mesmo tempo, acaba gerando uma revolução na forma das pessoas se comunicarem e de trabalharem. Então, é tudo um pouco interligado, né? Então, tá todo mundo fazendo home office, começa a quebrar a empresa aérea, porque as pessoas estão descobrindo que não precisa mais fazer reunião presencial para tudo, começa a diminuir isso. As pessoas aprendem que, na verdade, se conectam muito mais à distância do que fisicamente ou de uma maneira mais próxima. Está reinventando um pouco uma maneira até de se comunicar. No ano passado, eu li um conto, Amor em Antares, de um amigo meu chamado Alexei Dodsworth. Acho que não sei se você conhece ele. Ele foi aluno do Renato Giannini, de pós-graduação, ele é um filósofo. E aí ele me mandou esse texto para ler. Super interessante, mas ele fala de um tipo de sociedade que obrigatoriamente tem que... É como se fosse uma ficção científica um pouco futurista, né? E as pessoas, elas vivem em bolhas onde tem
condição de habitar e elas se comunicam com as outras só virtualmente. Que é um pouquinho que a gente acaba fazendo hoje em dia, né? Quantas já estava fazendo antes da pandemia, mas agora, por causa da pandemia, da quarentena, a gente acaba até tendo um contato mais próximo com muito mais gente de uma maneira virtual e à distância, né? Interessante que isso esteja acontecendo. E aí, então, dentro dessa, quer dizer, dá para ver, né? Imagina, 60 artigos com 40 anos é uma loucura, né? Você tem muita experiência com artigo científico e com essa, digamos, com esse formato, né? E aí, como é que na prática, aí aparece a questão da escrita da ficção para você? Qual é essa necessidade de alguém que tem tanta experiência numa área ter que escrever? Porque você está falando de uma coisa de consumir, né? Assim, consumir com certeza, né, filosofia, isso, aquilo e tal, né, essa área da humanas, você, como consumidor, é uma palavra horrível, né, mas você frui, digamos, esse tipo de escrita. Qual foi a necessidade de você começar a escrever também, né, com uma carreira tão consolidada na área da pesquisa? Por quê, né? Você sabe que eu não sei, assim, eu sempre gostei muito de ler. Isso volta um pouquinho para aquele primeiro ponto do Descartes, de quanto mais informação você tem, para você poder se aprofundar num tema, você tem que ter muita informação. Então, acho que quem lê muito acaba tendo muita informação para material para utilizar na hora de transformar isso em escrita, né? Por exemplo, quando eu vou escrever um artigo científico e é da área que eu domino, dificilmente eu fico vendo referência o tempo todo para escrever. Eu vou escrevendo porque a gente lê bastante o tempo todo. Então o material está lá. Depois eu vou procurar as referências que falaram aquilo. Eu vou ter que encontrar quem falou exatamente isso, eu não vou lembrar. Mas a informação estando lá já ajuda, né? E aí quando eu fui passar um pouco para a escrita de ficção, primeiro que assim, eu sempre quis escrever. Eu já devo ter começado uns 10, 15 livros, parei na primeira, segunda página e joguei fora. Mas eu acho que isso acontece com muita gente. Eu acho que o passo seguinte, que é conseguir finalizar um livro, que é um pouco mais difícil. Porque todo mundo tem, muita gente tem um pouco essa necessidade de contar uma história. Contar uma história pode ter diferentes finalidades, né? Eu, assim, o que mais me motivou a escrever um livro foi, talvez, quando eu penso assim hoje, foi fazer os outros sentirem o que eu quero que eles sintam. Então, Isso é bom. é um pouco conduzir, assim, e muito ligado à dor, né? O meu livro é um livro muito sobre perda, sobre dor, sobre isolamento, então eu quis talvez passar isso um pouco para frente. Mas eu sempre começava a escrever e parava um pouco no meio, assim, né? E talvez eu precisasse fazer 40 anos para conseguir escrever o meu livro. Talvez a gente precise de um pouco de tempo. Mas eu estava numa fase que eu estava lendo muito Haruki Murakami, que é o meu escritor favorito. E sempre que eu leio Murakami, eu tenho uns sonhos... Sempre que eu leio antes de dormir, eu tenho uns sonhos esquisitos antes de dormir. Eu estava lendo muito Dostoiévski, que eu acho que é... Leituras leves. Exatamente, leituras leves. Não, mas Bukowski também é uma coisa que eu gosto muito. Então, é um pouco uma mistura disso. Eu tinha lido, antes de escrever, eu tinha lido Metamorfose e o Processo, do Kafka também. Então, isso tudo serviu muito de material para mim. E acho que uma das coisas que aparece muito no meu texto da ficção, que é muito óbvio que foi escrito por alguém com uma formação na parte de pesquisa científica, é que meu texto, eu tento explicar bastante, assim, quase que ao excesso. Eu tento descrever bastante. Então, não ser extremamente descritivo, mas as coisas têm que fazer sentido racional. Tem dois personagens no meu livro. Um deles é o Álvaro e o outro é a Nina. E o Álvaro, para ele, tudo tem que ser lógico. Tudo que ele sente, ele tem que entender. Então, ele tenta desconstruir tudo que acontece com ele, de sensação, de sentimento e tal, para tentar colocar um raciocínio em cima daquilo. Tem que seguir uma lógica de pensamento para fazer sentido para ele. E o que ele mais busca na vida é a sensação. Então ele está sempre longe da sensação, porque ele está sempre preso no racional. Para mim, esse é o contraste que eu criei. O Wagner está perguntando qual é o nome do seu livro. É Um Caco de Telha. Está disponível na Amazon como e-book.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você está falando desse processo de escrita, de como é o seu livro. Qual é essa necessidade da ficção, né? Desses dois lados que você já vivenciou, né? Assim, de precisar, mesmo com uma carreira na área científica e tal, de precisar ler e depois de precisar escrever, né? Isso que você falou, necessidade de contar uma história. Que necessidade, como é que você, que é um cientista, né, definiria essa vontade? Porque muitas vezes você faz uma dicotomia, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Isso aqui é sério e é necessário, né? Por exemplo, a questão científica, e isso daqui é algo que artista, ficção, não tem importância. Como é que você junta isso numa. Porque você estava falando de filosofia e tal, mas e a ficção, né? Se contar uma história, que você colocar uma Eu, necessidade. na verdade, eu penso até ao contrário, né? Eu acho que o que é necessário hoje em dia é como se fosse arroz, feijão, ar, quer dizer, é tudo que faz a gente poder existir, mas a nossa existência tem algum sentido dentro da arte. Para mim, eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, eu estava vindo para cá hoje de manhã, eu vim para o meu laboratório, porque ele está fechado, então, e eu tenho duas filhinhas que adorariam participar da live, mas eu achei que até poderia atrapalhar um pouquinho, que é a Alice e a Ana. Então, mas aí eu vim ouvindo uma sonata do Beethoven, que eu acabo citando ela no livro. Eu falei, vou ouvindo para já entrar um pouco na vibe do livro, né? Acho que a música, ela conduz muito a gente. Beethoven é muito, muito bom em conduzir. Então, foi a É. sonata Pathetique dele. Eu acho que a arte, ela é o que traz algum sentido para nós. E a ficção é uma forma de expressão da arte muito forte, porque você consegue explicar de uma maneira não lógica diversos sentimentos e condições sem precisar recorrer a um livro-texto, né? Então, a gente entende sobre a necessidade de tentar ser além do que a gente é quando a gente lê Crime e Castigo do Dostoiévski, né? A gente entende sobre a necessidade a gente entende sobre a ausência de uma definição clara de bem e de mal quando a gente lê Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Então, só para citar alguns livros só para citar algumas maneiras de como a ficção consegue trazer para nós algum sentido no meio disso tudo, né? Eu acho que, para mim, escrever artigo científico é algo que, óbvio que desses 60 artigos que eu escrevi, não fui eu que escrevi, né? Eu sou coautor junto com, principalmente, meus alunos e minhas alunas e todo mundo que passou por aqui, né? Colaboradores. Mas acho que a ficção é uma maneira de eu colocar no papel aquilo de uma maneira menos restrita, tudo aquilo que eu precisava colocar um pouco para fora, sabe? Quer dizer, tem muito. Eu não sei se escrever é um ato que é de autoflagelo, de autoflagelação ou de automutilação. Eu não sei definir, porque a gente sangra para o nosso texto e deixa pedaços da gente lá. Agora, às vezes, alguns pedaços que a gente deixa lá são muito bons, porque ao ler, eu li o meu livro umas 20, 30 vezes enquanto eu estava escrevendo. Ao ler o meu livro, eu consegui entender algumas coisas sobre mim que foram muito boas. E eu percebo do feedback que eu recebo das pessoas que elas leem a ficção e elas entendem coisas para elas que não é o que eu coloquei lá. Então, a ficção talvez nos dê possibilidades da gente encontrar alguns significados que estão perdidos lá no meio, né? E que o livro-texto não deixaria, entendeu? O Wagner falou que o melhor livro que ele leu foi Crime e Castigo, que Raskolnikov é massa. Uma É, boa definição, Raskolnikov. E a Celita falando que ganhei as obras do Dostoiévski aos 13 anos. Isso é um problema, né? Uma questão. Então, é bacana, então, perceber um pouco pelo que você está falando, que a ficção seria, talvez, por mais que a questão científica traga questões, enfim, é como ser uma vivência, né? Uma vivência do ser humano, né? Talvez fossem duas dimensões complementares, talvez, essa escrita. Porque a gente nunca pensa muito na escrita científica, né? Quando a gente fala de ciência, a gente fala muito de resultado, né? Agora que a gente está falando muito de ciência, né? Por uma necessidade, a gente não fala muito da escrita científica, né? Isso é quase não é o que se fala normalmente. Eu queria que você falasse um pouco da escrita mesmo, debruçar sobre a palavra para escrever isso de maneira científica e o debruçar sobre a palavra para escrever ficção. Como é que isso... a escrita científica, ela tem uma pecha de ser uma coisa meio tediosa, né?
meio chato de ler. E não precisa ser, na verdade. Quer dizer, eu acho que quando você encontra um certo conforto na quantidade de conhecimento, você senta para escrever um artigo, ele sai com facilidade. Então, o processo para escrever um artigo científico, geralmente a gente vai escrever um artigo científico quando já está com todos os resultados feitos, já está com a análise feita. Aí a gente tem algumas discussões em grupo para tentar chegar numa explicação daquilo lá. E aí se debruça para escrever o artigo científico. E ele demanda muita informação. Então, para escrever um artigo científico de um tema, tem que ler vários artigos daquela área para a gente poder referenciar os autores que contribuíram para a geração de conhecimento naquilo e tentar fazer com que os seus resultados sejam colocados à luz da literatura mundial. Então, o trabalho para escrever um artigo científico, ele demanda muita leitura científica, de artigo científico, demanda discussões em grupo com os coautores para tentar entender e interpretar os resultados, para que possa seguir aquela estrutura padrão, que é uma introdução, e na introdução situar o tema e justificar a pergunta que vai ser feita na sua hipótese, depois o objetivo do artigo, depois o método, que aí tem que ser bem descritivo, os resultados, que tem que ser apresentados de uma maneira isenta, e a discussão, que tem um pouco mais de liberdade. Olha, eu encontrei isso, tais autores encontraram aquilo outro, é diferente por causa disso, é parecido por causa daquilo outro. Então, a gente tem que ir sempre trabalhando dentro de uma área um pouco restrita. Ou seja, o planejamento ele faz uma parte muito grande da escrita científica, porque acaba... É como se a gente entrasse num estado mental. Ah, eu achei tal coisa, faz sentido por causa disso, e é isso que eu quero pensar. Depois de muita discussão. Demanda muito e demanda um preparo. É mais fácil escrever um artigo aos 40 anos do que aos 26 anos, porque você já escreveu, você já entende um pouco de como é o processo de escrita científica e, ao mesmo tempo, já leu bastante. Então, acaba conseguindo unir as informações um pouco melhor. Quando eu fui para a ficção, tiveram duas coisas interessantes. A primeira é que eu pensava muito no que ia sair daquele meu capítulo, e quando eu sentava para escrever, saía outra coisa completamente diferente. É como se o meu livro tivesse sido escrito pelas minhas mãos e não pelo meu cérebro. É muito louco isso, né? O livro ele sai... talvez um livro de ficção ele consiga ter mais contato com esse seu subconsciente, que não aparece tanto, porque na escrita é um pouco mais fluida, assim. Ao mesmo tempo, eu referenciava muito. Um feedback que eu recebi de algumas pessoas é que, nossa, que legal, você referenciou um monte de gente, e de outras você referenciou demais. Referências para colocar referências no texto, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, eu estava dando uma olhada no meu primeiro capítulo, só no primeiro capítulo eu cito Mozart, eu cito Machado de Assis, eu cito Yevgeny Zamyatin, lá do Wii, né? Eu cito Aldous Huxley, quer dizer, porque tá tudo lá, um pouco de coisa que eu li eu cito Dostoiévski, obviamente. Então, tá tudo um pouco na cabeça, e aí eu faço questão de dar crédito a quem é aquela afirmação, porque por causa dessa formação científica, a gente tem muito medo de falar uma coisa em artigo e não referenciar. E aí no livro eu falava, não, olha, o Álvaro, que é o personagem... Então, são dois personagens principais, o Álvaro e a Nina, né? O Álvaro, ele leu muito na vida dele, então tudo ele tem onde encontrar isso. Ele fala, esse aqui, o Murakami falou não sei o quê, o Álvaro tem muito desse meu lado mais leitor, sabe? E mais lógico. Então, são essas duas coisas que eu percebi, que ter as referências para usar é uma coisa que ajuda muito, porque a gente consegue utilizar a criatividade em cima de tudo isso que a gente já leu. Mas eu faço muita questão de citar as referências. Uhum. Eu não queria escrever uma coisa que depois algum leitor fosse procurar. Por exemplo, em um momento o Álvaro está no Museu de História Natural, lá em Nova York. E aí ele entra numa ala que fala de répteis e anfíbios. E eu precisava que ele estivesse num lugar que falasse de anfíbios. Mas eu entrei no site do Museu de História Natural e eu vi que é a ala de répteis e anfíbios. Então, eu fui atrás da informação, porque para mim tinha que estar exata, tinha que ser répteis e anfíbios. É isso que está lá, não pode ser diferente, entendeu? Eu tinha liberdade É um para cientista. Um cientista escrevendo ficção. Ficção tem certos limites para um cientista. A Maria estava falando aqui que o Einstein escreve com muito humor, né? Escreve muito bem também.
O Wagner está dizendo que sempre que ele escreve, ele depois vai mudando tudo, que é bem difícil essa questão da reescrita, né? E pediu para você falar da Nina também, que é outra personagem. Só para situar, a história é o seguinte: o Álvaro é uma pessoa que perdeu tudo na vida dele. Ele se encontra numa situação que ele não sabe direito como ele chegou. Ele lembra de ter perdido as filhas, a vida inteira dele ter sumido. Esse é o primeiro capítulo. Tem um prólogo, mas esse é o capítulo 1. E aí ele é escrito em terceira pessoa. Ou Álvaro, tal. A Nina eu escrevi em primeira pessoa. E o Álvaro tem uns 40 e tantos anos de idade. A Nina é uma menina de uns 20 e poucos anos, que eu escrevi em primeira pessoa, e que ela não sabe, o pai dela sumiu da vida dela. E talvez ela seja a filha do Álvaro. E o livro inteiro ele brinca com esse paralelo. Talvez explique ao final, talvez não. Tem que ler para saber. Mas aí a Nina é o oposto do Álvaro, porque se o Álvaro ele está preso na lógica, preso dentro de si, isolado dentro de si mesmo, a Nina ela está em contato com tudo ao seu redor. Então ela é extremamente sensível no sentido sensual mesmo, de sentir as coisas ao seu redor. Ela vai na Sala São Paulo assistir uma sinfonia do Dvorak, que ela sente aquilo no corpo dela, ela começa a ter visões e não sei o que é o oposto do Álvaro. E aí eu sempre faço assim, é um capítulo do Álvaro, um capítulo da Nina, Álvaro, Nina, Álvaro, Nina. E aí acontece algumas coisas com a Nina que são bem fantásticas. Então, em algum momento, é como se ela dividisse e ela assume até uma forma diferente, de uma coruja, e começa a acontecer umas coisas meio esquisitas, mas isso tudo é uma metáfora, obviamente, para o que está acontecendo dentro dela, né, dos pensamentos dela. A Nina foi uma personagem que me marcou muito, muito ao ponto de, depois que eu escrevi o livro, eu tatuei uma coruja que é a Nina, que é inspirada na Nina. Então foi muito marcante para mim escrever sobre a Nina, porque a Nina talvez seja o meu contato com o lado sensível. Se o Álvaro é o meu lado racional, a Nina é o meu lado mais de contato com o mundo sensível, entendeu? E aí, dentro dessa sua questão com a escrita científica, né? Você estava explicando aí que ela tem toda né? Tem um jeito de se fazer que é assim. Como é que é para você vivenciar na literatura um personagem tão distante, né? No sentido de ser mulher, de ser jovem. Como é que um cientista passa por essa experiência da escrita do outro, dessa alteridade, né? Sendo que na ciência você tem que estar muito dono daquilo que você escreve. É interessante porque quando eu comecei a construir a Nina, ela no começo quando ela aparece no começo do capítulo 2, ela está num ônibus na Corifeu indo para a USP, que ela vai ter uma prova de histologia. Quer dizer, eu consegui puxar de quando eu estudava na USP, ia ter prova de histologia lá no ICB, por exemplo. Então eu consegui puxar um pouquinho disso, né? Mas, por exemplo, tem uma cena que a Nina tem uma relação sexual com um cara lá. E para tentar descrever isso, eu li um pouco de Anaïs Nin, que eu acho que me ajudou a entender esse lado mais que é erótico, é sensual, é erótico, mas não uma escrita erótica pura, né? Mas sob a ótica feminina. Foi um desafio muito interessante escrever como uma menina de 20 e poucos anos de idade. Como uma mulher de 20 e poucos anos de idade, porque ela não é uma menina, ela é uma mulher de 20 e poucos anos de idade. Mas foi estranhamente fácil para mim. Eu tenho 2 filhas, né? Eu acho que eu consegui olhar muito. Em alguns momentos, as minhas filhas elas eram fonte de inspiração porque a gente se inspira nas coisas ao nosso redor, né? Então, tudo isso acaba tendo um pouco de participação. E olhar nas minhas filhas e pensar nelas com 20 e poucos anos ajudou também. Uhum. Quando você está falando dessa escrita, né, científica, você está falando que está aí no seu laboratório, que está fechado agora, infelizmente, tal, tem essa questão da escrita em conjunto um pouco, né? Você falou, tem 60 artigos com o meu nome, mas eu não escrevi os 60 artigos sozinho, né? Tem eu acho que nessa área é mais ainda do que na área de humanas, onde a gente não tem necessariamente que ter o nome do professor junto,
né? A gente assina a gente sozinho. Como é essa escrita conjunta, né? Que a ficção a gente está falando disso, que é uma área muito que você escreveu. Você vai lá, você faz a sua história. Como é na escrita científica esse momento dessa escrita conjunta, né? Dessa discussão? Como é que é passar por isso, assim? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o texto tem que ser coeso no fim das contas, né? Então, às vezes a gente acaba utilizando, você escreve uma parte, eu escrevo outra parte, e depois a gente junta, mas corre o risco de virar uma colcha de retalhos, se não tomar cuidado, né? Então, se são artigos científicos de trabalhos de pós-graduação, geralmente a dinâmica é tendo a discussão, o aluno ou a aluna vai lá e escreve um artigo e aí passa para ser corrigido pelos colaboradores e pelo professor ou pela professora para deixar de uma maneira finalizada. Geralmente esse é o caminho. Então, é como, assim, depois da discussão tem a escrita inteira que vai sendo corrigida e alterada, e é muito comum a gente trabalhar com textos que já foram escritos pelos alunos, por exemplo. E aí, nós trabalhamos de corrigir. Mas, às vezes, se eu acho que o texto não está bom, às vezes eu posso, sei lá, descartar uma boa parte dele e reescrever, porque eu acho mais difícil trabalhar em cima de um texto do que começar do zero, dependendo da temática. Por Agora, quê? se é um artigo de revisão, por exemplo, aí a gente, às vezes, faz um brainstorming do tipo, olha, esses são os tópicos que a gente quer abordar. Antes de pensar qual que é a sequência, é muito comum a gente querer pular para a sequência. Vou falar disso, depois daquilo outro. E é muito útil, na verdade, ter uma sessão de falar quais são os temas primeiro. Então, eu vou fazer uma revisão de literatura sobre infertilidade, sobre varicocele, que é uma doença que causa infertilidade masculina. Primeiro vamos sentar e ver tudo que a gente tem para falar de varicocele. Depois a gente pensa na sequência. A gente vai falar como que ela acontece, como que trata, por que ela se liga com a infertilidade masculina ou não, tratar já adianta ou não. Antes, vamos primeiro ver quais são os temas gerais, para depois organizar. E acho que esse é um trabalho que ajuda bastante na escrita científica, né? Quer dizer, não se constringir pela cronologia, mas primeiro ver qual que é a plenitude do tema que se quer abordar, para depois chegar na sequência dos eventos, entendeu? Uhum. Não E aí, oi? não sei se era exatamente isso que você queria saber. Entender um pouco como é que se escreve em conjunto, né? O que é se escrever em conjunto? Tem um pouco isso também na dramaturgia, no teatro. Você fala assim, esse é um texto coletivo, mas não são 20 mãos, né? Como é que se arma, digamos, essa questão para depois aquilo virar um texto coletivo, digamos, né? Na escrita ficcional, você está falando um pouco isso também, né? Tinha um monte de autores junto comigo ali, né? Então, eu queria como é que é digamos assim, esse repertório? Como é que você vê esse repertório científico, esse repertório também da área, da área da ficção? Como é que isso vai se dando dentro da sua cabeça e aparecendo nos momentos aí? Bom, primeiro que ter repertório é fundamental, né? Eu, em janeiro agora, eu li Álvares de Azevedo, que eu nunca tinha lido na minha vida. E Álvares de Azevedo me impressionou, que ele morreu com 21 anos de idade, e ele tem uma obra literária riquíssima, é muito interessante. Só que Álvares de Azevedo, ele tinha de onde puxar isso por causa da formação dele. Quer dizer, na época, para ter a formação que ele teve que ler bastante e tal. Eu acho que ler bastante é uma boa maneira de se ter as ferramentas necessárias. Você não vai ter a sua história lendo bastante, mas você vai ter muitos paralelos com a sua história lendo bastante. Tudo que eu precisei para o meu livro, ou eu peguei de outros livros que eu já tinha lido, ou eu pesquisei na internet. Por exemplo, a Nina, ela em algum momento ela precisa ter alguma interação que fala da tribo dos Jarauara, que é uma tribo indígena do Brasil. E eu queria que conseguir abordar esse tema de uma maneira sem errar muito. Então eu procurei foi uma tese de doutorado de uma aluna da USP de antropologia que viveu lá nos Jarauara e contou sobre as crenças deles. É super legal. Então, quer dizer, talvez a pesquisa científica tenha me ajudado no sentido de ir atrás da informação, saber como procurar essa informação.
Mas definitivamente ler bastante ajuda a ter material para fazer, né? A gente se alimenta um pouco dessa cultura, né? Então, no meu livro tem muita parte de música, eu toco piano, toco violão, eu gosto dessa parte musical, então tem muito puxando de essa música segue tal temática, então Beethoven faz isso, ou Mozart faz aquilo outro. E tem muito de arte. Eu cito muito Munch, que eu gosto muito dele, do Grito, né? Mas tem outras obras dele que eu acho que são super interessantes. Tudo isso acaba servindo um pouco como material. Uhum. Arte, música, livro, escrita, tal. Agora, como que isso vira uma história? Aí eu acho que é um processo difícil de ser dito, né? Porque quando você vai pintar um quadro ou fazer uma escultura, você tem um objeto que geralmente você está idealizando para fazer. Quando você vai compor uma música ou quando você vai escrever uma ficção, você geralmente não tem esse objeto. Então, como que isso é convertido? Qual que é o processo? O quanto que precisa ter do que eu li e o quanto que precisa ter do que eu li da minha vida? Quer dizer, como que eu releio a minha vida ao colocar ela no texto? Eu acho que essas coisas se misturam um pouco, né? Então, talvez quem tem uma formação em pesquisa científica tenha uma capacidade ou um treinamento maior em procurar correlações. E essas correlações me ajudaram muito na escrita do livro, porque tudo eu conseguia desenhar paralelos entre situações diferentes, mas por causa justamente talvez desse raciocínio científico que a gente é ensinado durante a carreira, sei lá. Me Você parece. falou uma coisa, você falou uma coisa bacana que é quando eu vou escrever a questão científica, tá tudo, né, dentro de padrões e tal. Eu sei do que eu tô falando, do que eu vou falar e tal. Ainda, claro, que na escrita sempre tem uma surpresa ou outra, uma palavra que você não esperava usar. Quando você vai para ficção, você planejou um monte de coisa e acontece outra. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso para as pessoas que estão aqui. Como é que foi essa descoberta para você, né? Que a gente que escreve ficção há mais tempo, tem uma fala bonita do Jorge Amado que fala que ele estava escrevendo, daí ele fala assim para a mulher dele, né, para Zélia Gattai, Zélia, vem ver o que esses meninos estão fazendo aqui no livro, que estavam fazendo uma coisa que nunca imaginaria. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência na pele, né? Sobre isso. Acho que essa sensação é perfeita. A gente fica assustado com o que os nossos personagens estão fazendo. A gente se apega a eles e eles vão tomando rumos que eu falo, eu queria que ele não tomasse esse rumo, mas é como se o seu personagem não Ixi, deu uma parada aqui. para mim tá normal aqui. Tá Deu, funcionando bem? parou, agora voltou. Então, você Tá, estava falando que o personagem faz uma coisa que você não estava esperando. Acho que você pode voltar para isso. exatamente. Então, o personagem toma um rumo completamente inesperado. Você às vezes não quer que ele tome aquele rumo. Pelo amor de Deus, não faz isso, mas ele faz, né? Ou ela faz. É difícil. É, mas eu não sei muito, assim, uma das coisas quando eu estava escrevendo o livro, eu pensava assim, bom, um capítulo tem que ter tantas palavras. Eu tinha essa mini constrição, Tantas assim. palavras. Tinha que ter entre 2.000 e 3.500 palavras, mais ou menos, é o que faz sentido, tal, né? Pelo que eu andei Nunca vi pesquisando. alguém falar isso, né? Tinha que falar com um cara da área científica mesmo para falar. Nunca vi nenhum autor falar isso. Primeira vez. E é interessante porque um artigo científico tem de 3.500 a 4.000 palavras. Então, cada capítulo é quase do tamanho de um artigo científico, né? Ah, interessante. É, E além dessa constrição, eu sabia que eu ia ter que alternar capítulos, hora dele e hora dela. Hum. Então tinha dias que eu não estava inspirado, que eu sentava para escrever, me obrigava a escrever uma página, 2 páginas, nem que fosse para depois jogar tudo fora, mas só para manter a cabeça na história e manter o ritmo. Acho que ritmo é muito importante. A gente tem que. O Seinfeld, que é o meu comediante favorito, ele falava que às vezes ele saía do almoço e precisava escrever, né, escrever a série dele, e ele não tinha a menor vontade de trabalhar. E aí ele passava na frente de uma construção, estava todo mundo saindo do almoço para voltar para trabalhar na obra, né? E ele falava, pô, quer dizer,
não precisa esperar a inspiração e o momento certo para trabalhar. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que sentar e escrever. Eu escrevia meu livro sempre depois que minhas filhas iam dormir. Uhum. Então, minhas filhas iam dormir umas 8, minha esposa ia dormir umas 8h30, eu tinha a casa para mim a partir de umas 8h30 às 9 para ter aquele momento de eu sentar e escrever. Então, eu me obrigava a escrever, nem que fosse para escrever 1 ou 2 páginas. E tinha dia que fluía muito bem, e tinha dia que não fluía tão bem, mas eu sempre revisitava e voltava para deixar tudo escrito de uma maneira adequada. O interessante também é que o Álvaro só foi batizado depois que eu terminei o livro. Eu escrevi o livro inteiro sem colocar um nome para ele, porque eu não conseguia pensar num nome. Eu achava que qualquer nome que eu desse para ele não ia fazer sentido. Eu até ia deixar sem nome, para ser uma coisa meio... Cada um lê, tipo história sem fim, né? Cada um lê com seu próprio nome e tal. Mas no fim eu acabei colocando Álvaro por causa do Álvaro de Campos. Eu acabei achando que tinha um pouco a ver. Mas acho que além disso, desse trabalho diário de sentar para escrever e, e de ter dias mais inspirados ou menos inspirados, eu acho que reler depois que estava escrito ajudou bastante, sabe? Quer dizer, voltar para um capítulo para ir para o capítulo seguinte e não ter muita dó de jogar coisa fora. Eu joguei bastante coisa fora do meu livro, assim, que eu escrevia uma parte inteira e falei, putz, ficou horrível. Não tem nada a ver com a história. Tinha que ser plausível para mim. É uma ficção, mas tinha que ser plausível tudo que eu estava escrevendo. Né? Então você falou de releitura, de conseguir abrir mão, de ter um ritmo, né? Mas é interessante pensar também que essa questão do ócio criativo, né? Assim, engraçado, eu falei de Jorge Amado, vou falar dele de novo, nem é um autor que eu gosto tanto, mas me veio essa cabeça, que ele dizia que passava, ele estava escrevendo, tá trabalhando, seu Jorge, falava, não, aqui eu tô me divertindo, aí tô sentado na rede, tá de folga? Não, eu tô trabalhando. Então, o trabalho intelectual, principalmente ficcional também, é um trabalho que também se faz sem que você tenha que escrever necessariamente, né? Ele vai, então, também está em outros espaços, digamos, né? Você continua escrevendo? Como é que você fez depois desse livro? Como é que está essa sua carreira e como é que você está fazendo as duas coisas em paralelo? Eu estou escrevendo meu segundo livro, devo ter escrito 1/3 dele, mas eu estou imaginando que eu vou jogar fora muito dele na minha cabeça, assim. Tá um pouco difícil de escrever na quarentena. Para mim, tem sido um pouco difícil de entrar num estado de espírito de escrita. Escrevi alguns poemas também, que pelo menos eu estou tentando aprender um pouco sobre poesia, apesar de entender muito pouco, mas o meu livro, o Caco de Telha, ele começou mesmo porque eu acordei um dia às 2 da manhã com uma estrofe de um poema na minha cabeça, que eu anotei e falei, ficou bom isso, em inglês. E aí eu criei o resto do poema e depois eu usei isso como ponto de partida para o livro, entendeu? Hum, Então acaba tendo um pouco de uma história nisso, né? De como começar. É muito difícil ser um autor independente, porque tem o chamado efeito Mateus, né? O efeito Matthew, que eles chamam, que é os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres ficam mais pobres. Então, se o Chico Buarque lança um livro, faz um sucesso enorme, tem que fazer mesmo, porque eu acho a escrita do Chico Maravilhoso. deliciosa. É provado, funciona bem. Então. É provado. E por que que alguém, Cientificamente. e por que que alguém vai ler? Por que que alguém vai ler o meu livro? Tem tantas opções de livro para ler na internet. Como que eu vou virar para alguém e falar: esse meu livro é muito bom, eu gostei dele. Eu tenho de tudo que eu já escrevi na minha vida, de tudo que eu já fiz de trabalho na minha vida, o que eu mais me orgulho é meu livro. Não tem nada que me orgulhe tanto. No dia que eu fui defender a minha livre docência, eu estava mais preocupado em naquele dia de manhã terminar um capítulo do que com o resto do dia que ia ser a livre docência. Porque realmente foi o meu trabalho que eu mais gostei da minha vida. Mas eu passar isso para alguém e falar, arrisca aí, lê meu livro, as pessoas têm um tempo super limitado para ler na vida. Você vai ler Murakami ou você vai ler R. Pimenta? Ah, eu vou ler Murakami, entendeu? É natural isso. Então é difícil ser um autor independente ainda, né? Ainda mais, assim, conseguir ser publicado por uma editora também é difícil. É um caminho difícil, mas eu acho que tem mais graça em estar onde eu estou do que se o livro tivesse vendido, sei lá, best-seller e não sei o quê, porque eu acho que
depois que você conquista, perde um pouco o valor. Não sei, a impressão que eu tenho, entendeu? Eu tava lendo, eu tô assistindo uma série na Netflix agora chamada Dark, que é uma série alemã, que eu achei super divertido e tal. E os criadores da série, ao final da primeira temporada, fez um mega sucesso. E o criador falou, eu fiquei muito mal, porque eu tava esperando fracasso, não sucesso. Eu sei lidar melhor com fracasso do que com sucesso. É, Então, assim, um livro de autor independente vende pouco. Eu acho que vendeu, sei lá, 400 cópias, alguma coisa assim, pela é Amazon. muito para um livro. De É, autor né? independente é muito. Mas dessas 400 cópias, quase 300 deve ser naqueles dias que eu deixei de graça, sabe? Então, vende muito pouco. Não é algo que dá dinheiro, mas é algo que me dá um prazer enorme profissionalmente, Uhum, sabe? Eu sempre penso que se eu pudesse fazer só isso da vida, talvez eu fizesse. Mas ao mesmo uhum, tempo eu sei que a escrita ela cobra um preço pessoal caro, porque como eu estava falando antes, é um pouco um ato de automutilação. uhum, E é sofrido escrever. Pelo menos para mim foi. Eu não vou dizer para todos, mas foi um uhum, processo ambíguo aí. Ao mesmo tempo que eu coloquei muita, foi catártico, quer dizer, eu consegui colocar muita coisa para fora, ao mesmo tempo me fez revisitar temas internos super complicados. Assim. Então, uhum. a gente se alimenta um pouco do sangue dos artistas, né? Quer dizer, quando Sim. a gente sabe que o artista sofreu para escrever, a gente acha que é melhor, né? Por isso que a gente gosta de Nietzsche, por isso que... Um pouco vampiros. A gente está chegando no fim. Eu falo que essa hora é a hora mais rápida que tem, né? Assim, a gente ainda teria várias questões para te perguntar sobre, por exemplo, pseudônimo, né? Que seu livro é escrito sobre um pseudônimo, enfim. Eu queria, só que agora a gente está chegando bem no finzinho. Eu queria que você falasse um pouco, né, rapidamente dessa, como é que está essa questão que você falou que por exemplo, seu laboratório está fechado. Como é que um cientista vive nesse momento? Acho que isso é uma coisa importante da gente saber. E o que que você indica de leitura aí para quem está nesse universo, quem quer adentrar essa questão do universo da escrita científica e também algo do ficcional, dos seus dois universos? É, aqui na Unifesp, a gente está com as atividades de graduação com calendário suspenso, quer dizer, ele está sendo revisto ainda. Pós-graduação está mantendo as atividades que podem ser mantidas. Então, a gente não tem atividade experimental mantida, a não ser que seja com pesquisa com Covid-19, que aí é considerado essencial. Mas as nossas pesquisas são todas paralisadas. Sabe? O que a gente faz é ter reunião de artigo científico, discussão semanal com os alunos, procura mantê-los próximos, porque uma das preocupações que a gente tem na coordenação é como que está a saúde mental dos nossos alunos nesse período de isolamento, que pós-graduação já vem sofrendo alguns baques, né? Corte de bolsa, corte de percepção de importância. É muito comum ver os seus pares indo para o mercado e você está lá estudando, aí você fica na... Então, já gera um pouco de ansiedade. Ainda nesse período de afastamento, aumenta ainda mais essa ansiedade nos alunos. A gente está muito preocupado de maneiras de manter as coisas funcionando. Então, a gente tem tido as nossas reuniões de laboratório por Google Meet e tem funcionado bem. Todo mundo está aprendendo a fazer isso bem. Mas se a gente puder reabrir as atividades, a gente vai reabrir quando puder, com calma. A gente não quer apressar as decisões, a gente entende que o mais importante agora é a gente lidar com o sistema de saúde público que tá completamente lotado. Se eu fosse dar dicas de leitura, eu diria que para escrita científica, eu acho que se você lê Descartes, você lê Popper, né, que é a lógica da descoberta científica, Cálculo. e lê o Thomas Kuhn, eu acho que é um excelente começo. E aí tem que ler artigo científico da área. Começo, viu? Começo. Agora, dica de livro que eu gosto, como eu disse, eu gosto muito do Murakami, eu gosto muito de distopias, então qualquer livro do Murakami, do Dostoiévski, você está em boas mãos, do Kafka, esse pessoal, a Clarice Lispector, né? Uma pegada mais existencialista. Bacana. E se as pessoas quiserem saber onde está seu livro, entrar em contato com a sua obra, tem alguma coisa também científica que talvez interesse para as pessoas de modo geral, como é que elas fazem? Pode
Só assim, o R. Pimenta é meu nome também, é Ricardo Pimenta Bertola, mas eu quis separar o meu nome de Ah, publicação científica de publicação de ficção. Foi só por entendi. isso a escolha. Ah, tá. Eu achei que era um. Mas as pessoas podem me procurar aqui no Instagram mesmo, né? Pelo meu entrar em contato, terei o maior prazer de conversar, claro. Meu livro, eu tenho umas edições impressas dele, mas são Vai aquelas que cair ali. a gente imprime na Amazon, manda entregar no Brasil. Agora tá mais de Vai 100 reais. acabar. 8 Ah, vai segundos. dar. Não, então tá bom. Então a Tchau. gente fala depois. Obrigada, gente. Até Obrigado. amanhã.